Abra lá a sua Bíblia, então, Provérbios capítulo 4. Nós já usamos esse texto quando falamos sobre a relação de pais e filhos, né? Porque, mais uma vez, aí a ideia da instrução do pai, mas com uma sabedoria aí passando alguns desses princípios, tá bom? Então eu quero chamar a sua atenção para alguns versos. Nós vamos ler aí os 5 primeiros versos e depois eu quero ir pulando alguns versos, porque depois nós vamos tratar de todo o capítulo e a gente volta no momento específico para cada verso que formos tratando. Então, os 5 primeiros versos, acompanha a leitura que farei, diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então nós vemos mais uma chamada, né, para estarmos atentos aí à instrução, à doutrina, o conhecimento, o entendimento que vem da sabedoria de Deus. E uma das questões que ele vai apresentar aqui, no verso 4, que aponta para o subtema da nossa aula, é que o fato de reter no coração as palavras de Deus e guardar os mandamentos, isso me conduz à vida, né? Então, viver isso, porque isso me conduz à vida. É o que vai reforçar, por exemplo, o verso 23 desse mesmo capítulo, né? Veja aí o verso 23 do capítulo 4. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem o quê? As fontes da vida. O verso de número 10, né, vai dizer: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão o quê? Os anos de vida. O verso 13, retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é o quê? Ela é a tua vida. Então nós vemos aí essa repetição, né, no sentido de fonte de vida, a própria vida, multiplicar a vida. O verso ainda 20 a 22 vai dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinos inclinam os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, é um texto que nos chama a atenção sobre a importância de buscarmos a sabedoria, de conhecer, de buscar o entendimento, e não apenas de ouvir, mas de reter, de guardar e de andar nessas posturas, porque tais palavras de sabedoria são fontes de vida, né? E é isso que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, ou pelo menos iniciar. Então nós vemos que o livro de Provérbios, irmãos, ele reúne ensinos do próprio rei Salomão e de outros sábios com princípios morais para ser aplicado em todas as áreas da vida. E como parte dos livros de sabedoria, o livro de Provérbios exalta justamente a verdadeira sabedoria, como nós já vimos, cujo princípio está no temor ao Senhor Deus, né? Deus Criador. Tanto Provérbios 1:7, 9:10, tantas outras vezes durante o próprio livro é repetida essa ideia que o princípio para você andar em sabedoria, você tem que temer a Deus. E nós já falamos isso desde a primeira aula, né? A partir do momento que você tirar Deus da sua vida, das suas relações, do seu dia a dia, dos seus procedimentos, isso vai acabar mal, né? É assim que nós vemos na história da nossa sociedade, é assim que nós vemos na história das famílias que abandonaram o temor ao Senhor, é assim que nós vemos nas pessoas que agem laboralmente ou
comercialmente, financeiramente, sem temor a Deus, né? Pode até receber algum tipo de benefício, mas isso vai gerar uma consequência na vida deles, porque a palavra de Deus diz que isso vai acontecer, né? Não são poucas as histórias daqueles que desprezam o temor do Senhor e tentam fazer tudo com a sua própria força, como nós lemos na reunião de oração em Jeremias 17, né? Que acabam até alcançando riqueza, mas não de uma maneira correta, e por isso recebem, ainda nessa vida, né, a justa punição. E, em meio aí aos ensinamentos gerais do livro, nós vemos o autor apresenta onde está a fonte da vida, ou o que de fato garante, né, a alegria no viver, ou a longevidade e tudo mais. Então, a sabedoria de Deus é aquilo que nos conduz a compreender aonde está a fonte da vida, apontando, obviamente, que na própria sabedoria vinda do Senhor, nós temos essa fonte da vida. Nós já vimos também que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, né? Verso 9, capítulo 9, verso 10, reforça a mesma ideia de Provérbios 1:7, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, consequentemente, o meu relacionamento com Deus, o modo como eu ando com Ele, determina ou determinará se eu sou sábio ou se eu sou um insensato, um tolo. Porque é no meu relacionamento com Deus que isso vai ser transparecido. Quanto mais eu me achego a Deus, obviamente, mais eu vou receber da sua instrução, do seu alimento, da sua sabedoria, das suas orientações, e vou colocar isso em prática. Quanto mais distante eu estou de Deus, obviamente, eu vou ouvir o meu coração, que, como nós vimos em Jeremias, é enganoso, né, inclinado para o mal, e que vai me conduzir a colher frutos amargosos, ao invés de, como uma árvore plantada junto às águas, mesmo nos momentos de angústia, dar fruto. Então, esse confronto, esse conflito, né, que a Bíblia apresenta em vários momentos, chama a atenção, porque aquele que medita na lei do Senhor é bem-aventurado, é como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Quem não medita, quem vai para o conselho dos ímpios, como diz o Salmo 1, é como palha, né? O vento dispersa e não permanecerá na congregação do justo. Então, tudo tem consequência nessa vida, e a minha proximidade, o meu relacionamento com Deus é um fator determinante, não só para as questões da eternidade, salvação ou condenação, mas para questões da vida, do dia a dia da vida. Tudo bem? Aí nós vemos então que o capítulo 4 de Provérbios reforça, né, um tema importante no livro, que é onde está a fonte da vida, mostrando que Deus é o princípio da sabedoria, que a própria sabedoria de Deus é que vai me direcionar a longevidade, a bênção em todos os sentidos, né? É uma resposta que nós já sabemos, mas que vamos referendar e reforçar aqui no estudo de hoje. Observe aí alguns versos iniciais, né, para reforçarmos isso, que nós já mencionamos aqui. Só vou pontuar novamente com os irmãos. O verso 4, né, retenha o teu coração nas minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e uma consequência natural, vive. O verso 10, ouve, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os teus anos de vida. O verso 13, retém, não é só ouvir, né? Eu preciso reter a instrução, não alargues, guarda, porque ela, é a tua vida. O verso 20 que nós já lemos, para estarmos atentos às palavras, aos ensinos, inclinar os ouvidos, não deixá-la apartar dos nossos olhos, guardar no mais íntimo do nosso coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. E o verso 23, que talvez seja o mais que exalta tudo isso, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vamos lá. Relembrando aqui um contexto geral, né, nós já vimos no capítulo 3 que a sabedoria por si só ela gera benefício na nossa vida. Vamos relembrar rapidamente, né? Lá no capítulo 3 você vai encontrar aqui como benefício da sabedoria é longevidade, multiplicará os teus anos, né? A própria tranquilidade, viver em paz, é mais um benefício que a sabedoria vinda de Deus.
o fato de ter sabedoria para gerar harmonia com os homens bons e com o próprio Deus. Saúde, que nós vemos aqui também no capítulo 4, verso 22, como uma promessa, né, para aqueles que vivem em sabedoria. É lógico que isso exige prática daquilo que Deus estabelece. A prosperidade, como mais um benefício. A segurança, proteção, né, e honra. Questão do nome, de ter um reconhecimento, né? E o verso 22, que nós lemos aqui do capítulo 4, ele também nos aponta que o guardar da sabedoria, dos ensinamentos, estar atento às palavras vindas do Senhor e da própria sabedoria, são vida e ao mesmo tempo saúde para nós. Então, tudo isso são benefícios que nós já estudamos e vimos que a sabedoria acaba trazendo sobre aqueles que estão atentos não só em ouvir, mas em reter e praticar. Agora, isso nos conduz, então, a perguntar, se a sabedoria de Deus, a sabedoria é fonte de tantos benefícios, né, que gera tantos benefícios para nós, então, onde que está a chamada fonte da vida, que é o que nos impulsiona aí a ter uma vida longa, tranquila, abençoada, próspera, tudo mais. Onde que está a fonte disso? Então, vamos caminhar aqui. Nós vamos caminhar aí por 5 pontos, e o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que uma vida sábia, ou que me conduz à fonte de vida, a todos aqueles benefícios que nós mencionamos agora há pouco, está no fato de ouvir dos ensinos sábios. É o padrão do Salmo 1, irmãos. Se você se detém, né, se assenta e permanece no conselho dos ímpios, na conversa daqueles que não temem a Deus, daqueles que querem viver a sua vida tão somente para suprir as suas próprias necessidades e concupiscências, obviamente que isso não vai ser fonte de vida para vocês, isso vai ser fonte de morte. Porque nós já vimos, inclusive, no capítulo 2 de Provérbios, e no capítulo 1, inclusive, que se nós dermos ouvidos para os homens violentos, para aqueles que nos convidam para viver uma vida de violência e longe dos caminhos do Senhor, o próprio texto diz que isso vai acabar mal. Que são caminhos que conduzem à morte. Então, para experimentar fonte de vida, caminhos que me conduzem, veredas que me conduzem para a vida, eu não posso me assentar, nem me deter, nem me assentar na roda dos escarnecedores e ouvir os conselhos dos ímpios. Eu preciso ouvir o conselho sábio. Eu preciso o ensino do sábio. E o sábio é aquele que teme ao Senhor. Então, Provérbios capítulo 13, se você quiser abrir lá, inclusive para marcar aí, você vai ver no verso 14 a seguinte afirmação. Provérbios 13, verso 14. O ensino de quem? O ensino do sábio é o quê? É fonte de vida. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Obviamente que você se cercar de pessoas que temem ao Senhor, que amam o Senhor, que estudam a palavra do Senhor, que têm uma palavra de bom conselho, que tem uma palavra de sabedoria firmada no padrão, nas orientações e diretrizes da palavra do Senhor. A probabilidade é que essas pessoas vão te influenciar para a vida. Vão te influenciar para resultados benéficos, que nós já vimos que a sabedoria traz. Agora, se você anda com gente que não vive dentro do padrão da sabedoria de Deus, que vive dentro de um padrão para satisfazer os próprios desejos carnais, que não seguem o padrão de sabedoria no estilo de vida, né? Gasta mais do que tem, bebe, fuma, tem vícios, tem uma série de práticas, não sei o quê. Qual que vai ser o resultado disso? Uma vida gostosa, maravilhosa, deliciosa. Vai ser isso? É lógico que não. Isso vai trazer dor, isso vai trazer dificuldade.
Isso vai trazer frustrações, sofrimentos, às vezes até questões físicas, né? Simplesmente pelo simples fato de você estar junto com um cara que não é sábio, né? Eu vi uma notícia, acho que aconteceu ontem, né? Teve um acidente ali perto da Cultural, lá 2 carros estavam tirando um racha lá, um deles morreu e tal. Diz que num dos carros tinha 3 pessoas. Quem que estava dirigindo? Os 3? Não, tinha um. Tinha um doido lá dirigindo. Os outros 2 que estão de carona, de garupa, não sei o quê, colheram junto a consequência daquele que estava com o volante na mão, com o pé no acelerador. Ele pode até ter incentivado. Não, vai sim, vamos lá. Mas o erro de um gerou o colher das consequências para os 3. E quem faleceu era o passageiro? Não. Está com gente errada, te conduz a uma probabilidade muito maior de colher os resultados de morte, simplesmente porque você não está andando com gente boa. A Bíblia inteira chama sua atenção para isso. Isso é um princípio, uma orientação de sabedoria. Né? Nós já vimos aqui no capítulo 1, não se põe a caminho com eles. Então, escolha bem quem faz parte aí do seu convívio. Porque, querendo ou não, o falar dessas pessoas vão te influenciar. É muito comum, quando nós estamos vivendo lá no trabalho, onde quer que seja, de nós assimilarmos, inclusive, o jeitão da pessoa. Você começa a falar igual, você começa a andar igual, você começa a pensar igual, começa a agir igual. Então, se você não souber escolher bem com quem você anda, meu amigo, e de quem você ouve os conselhos, você vai ter as consequências. Se você ouve o ensino do sábio, diz o texto aqui, isso é fonte de vida. O que me aponta que o contrário vai ser fonte de morte, de confusão. Então, segundo Provérbios, a fonte de vida está naquilo que você se ouve. Um dos princípios e orientações para a vida é quem tem sido o seu mestre, quem tem sido sábio, quem tem te ensinado. São pessoas que temem ao Senhor, são pessoas que andam na presença do Senhor, são pessoas que buscam o conhecimento de Deus. Agora, se quem tem te ensinado não são pessoas que têm como princípio o temor do Senhor, muito provavelmente eles vão acabar te influenciando a ter um pensamento e uma prática contrária ao padrão da sabedoria de Deus. A gente vive, né, em dias de tantos gurus da internet, né? As pessoas seguem tanta gente que passam princípios e conselhos, princípios de sabedoria. Você tem que avaliar bem quem você está seguindo. E, às vezes até parece que uma fala dele é interessante. Nossa, olha, o cara está falando uma coisa certa. Mas se depois de 2, 3 vídeos ele falar uma coisa errada, a tendência é você já estar sendo manipulado e acabar seguindo quem você não deveria seguir. Né? E aí a sua mente vai estar sendo manipulada por uma tolerância pecaminosa, por um amor não bíblico, por uma postura não bíblica. E às vezes você deixa de buscar na fonte primária, que é a palavra de Deus, e fica ouvindo, né, pessoas que muitas vezes não têm esse padrão de fidelidade com a fonte primária. E não é porque o cara que se diz pastor, ou se diz crente, ou se diz, sei lá, apóstolo, bispo, semideus, sei lá o que for, que ele vai te apresentar lá, o título nenhum que ele vai te apresentar substitui a fonte primária, onde o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, fala contigo. Então, cuidado. No ensino do sábio está a fonte da vida. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Você quer desfrutar dos benefícios que a sabedoria traz? Você quer descobrir onde está a fonte da vida? Primeiro aonde você tem, aquilo que você tem ouvido e de quem você tem ouvido. Isso vai fazer diferença. Ok? Vamos lá então, ver aqui no capítulo 4 alguns princípios nesse sentido.
Então, o capítulo 4 de Provérbios, que é o nosso base aqui, ele diz no verso 1, ouvi, filhos, a instrução de quem? Do Pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Ou seja, ouvir, dá ouvidos a gente que vai te dar bons conselhos. Né? O verso 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca. É a sabedoria falando para você. E nem delas te aparte. Então ouça o que a sabedoria de Deus tem para te dizer e não se aparte dela. Dê prioridade para ouvir das coisas de Deus. O verso 10, mais um imperativo. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Sabedoria vindo de Deus, e te multiplicarão os anos de vida. O verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, abre os teus ouvidos para a minha palavra. Aos meus ensinos inclina os ouvidos. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Fica ligado, né? Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Então nós temos aqui que a primeira fonte de vida é saber o que nós estamos ouvindo. De quem nós estamos ouvindo. A fonte de quem nós estamos ouvindo. Vamos ver alguns outros versos aqui em Provérbios que referenda isso. Provérbios capítulo 10, o verso 17, nos diz assim: o caminho para a vida, ou a fonte para a vida, o caminho para a vida é de quem guarda o quê? O ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Você precisa saber quem você ouve. O problema é que nós somos tão insensatos, tão tolos, que quando alguém vem trazer uma repreensão que vai nos conduzir à vida, a gente fala, eu já sei. Não vem trazer sermão para mim não, que eu não quero ouvir. Né? A nossa soberba, aqueles que vêm trazer uma crítica, ou uma exortação, ou um puxão de orelha, uma disciplina, uma repreensão que seja, nós já fechamos o nosso ouvido, os nossos ouvidos, o nosso coração, nós não queremos nem saber. E às vezes damos esse básico, não quero ouvir. Tem gente que faz até isso, né? Mostrando a imaturidade, a criancice. Você fala, não, eu preciso te falar isso. Não quero. Já viu isso aí? Né? Na televisão. E tem gente que faz isso na vida real. Isso é fonte de morte. Ou simplesmente, tá bom, já ouvi. Fulano, você ouviu mesmo que eu estou te falando? Eu já ouvi. Então o que eu te falei? Isso aí que você falou. Não ouviu nada. Ou mesmo se repete o que você ouviu, fala da boca para fora. Essa é a característica de um tolo. Porque se alguém está te repreendendo com sabedoria, com um padrão bíblico, olha, é fonte de vida. Se você despreza, vai dar mal. Então, a fonte da vida está em saber ouvir. Quem ouvir e do que ouvir. A igreja do Senhor tem padecido porque ela desprezou essa orientação, essa diretriz básica. A gente chegou ao ponto, a igreja da década de 80 e de 90, você trazia ímpio para dentro da igreja para dar palestra. E para trazer coisa contrária ao padrão das Escrituras, inclusive. Mas o cara é psicólogo. O cara é doutor, não sei das quantas. O cara é professor, não sei do quê. Mas daí, meu amigo, está de acordo com o padrão bíblico? Não está. Ele vai falar das Escrituras? Não vai. Então, meu amigo, por que você vai trazer esse cara para falar o quê na igreja? Se o padrão dele não é o padrão de temor ao Senhor ou de seguir o padrão do Senhor. E aí inculcava na cabeça dos crentes 1001 posturas. O que você teve de cristão na década de 80, de 90, que abraçou princípios antiteístas e que gerou um problema para a igreja, e que gerou um problema para gerações futuras da igreja, é absurdo. Por falta de ouvir um padrão de ensino
pautado única e exclusivamente na palavra de Deus. Houve uma época, por exemplo, que todos os pastores faziam psicanálise para fazer estudo, psicoterapeuta, tarará, até que foram lá, a psicologia foi lá e proibiu. Mas até 90 alguma coisa, né? Os caras iam lá e se informavam. Aí o que eles usam? Usa a Bíblia como fonte de restauração e saber? Não. Usa ciência. Usa Freud. Usa comportamentalismo. Usa qualquer outra escola das quase 20 que tem. E ainda usa a bandeirinha, mas é pastor. Aí você vai procurar o profissional, porque você sabe que ele é pastor, fala, pô, o cara é pastor. Só que ele não usa a fonte de vida. Ele usa Freud. Ele usa Nietzsche. Ele usa qualquer outra escola da psicologia moderna. E aí? Vai ser fonte de vida? Não. Não é à toa que você tem um punhado agora de pessoas que se dizem lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, transformadas e que têm o Espírito Santo dentro de si, dopados. Irmão, isso não existe. Não existe. Para aquele que experimentou da água da vida que flui do interior, de uma ação do Espírito Santo, não cabe. Ah, pastor, então o senhor é contra? Não é questão de ser contra nada, irmãos. É uma questão de lógica bíblica. Até o século passado, o que os cristãos faziam? Para sair dos momentos de ansiedade. O que você vê Davi fazendo? O que você vê Elias fazendo? Nós já vimos quando estudamos sobre Elias. Elias comeu, dormiu e orou. Se alimenta bem, dorme bem e ora, meu amigo. Você vai ver. O trem vai passar. Com Elias foi assim. A solução de Elias foi essa. Comeu, dormiu e orou. Você pega Davi, canta, ora, chora. Pronto, chorar faz bem. Você vê Davi orando, pedindo um receituário de um remédio de tarja preta. O senhor manda um receituário de tarja preta para mim, que a minha alma está abatida. Não, ele orava. Até 2 séculos atrás não tinha nenhuma possibilidade dessa. Aí você olha para a nossa geração, é a geração mais deprimida, é a geração que mais comete suicídio, é a geração que mais tem pânico, burnout, um monte de coisa. Aí você fala, não, é que a nossa geração só quer. Não, nós estamos causando isso de alguma forma. E começa porque nós deixamos de buscar a fonte da vida. A Bíblia já deixou de ser a instrução primária da maioria das pessoas. Quando isso acontece na sua vida, meu irmão, vai dar zero. Você pode escrever. Vai dar. Porque a Bíblia diz, ué. Se você confia no Deus da Bíblia e que a Bíblia é a palavra de Deus, então você teria que levar em consideração as exortações que ela traz para você. Senão vai dar zero. Tudo bem? Vamos lá, o que mais? Provérbios 13, 14, que é o que nós já lemos, o ensino do sábio é fonte da vida. 16, 22. O entendimento, para aqueles que a possuem, é fonte de vida. Esse entendimento aqui como sinônimo de sabedoria, conhecimento de Deus, aquela coisa toda. Mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. A gente não consegue fazer as coisas por nós mesmos, irmãos. Se a gente for seguir a nossa cabeça, isso é o nosso maior castigo. Ah, mas eu ouvi do fulano. Não, a fonte de vida está no ensino do sábio. Está no ensino da sabedoria. Está na palavra de Deus.
É que a gente está tentando manter aqui mais o foco em Provérbios, mas você vai para o Salmo 19, que chama a atenção da palavra de Deus como fonte de aquela que pode restaurar a tua alma. É a Bíblia. Ela é a fonte de vida. Agora, você tem que, como diz o texto, ter um entendimento, possuir o entendimento. Não fazer da Bíblia só caixinha de promessa, como muito crente faz. Isso não é sabedoria nenhuma. Né? Ai, Senhor, vamos ver. Abre lá qualquer coisa. Ai, olha, Deus falou comigo. Não. A Bíblia é para ser examinada, é para ser meditada, estudada, aprofundada. Isso é loucura. Fazer a Bíblia de caixinha de surpresa para você. A Bíblia não foi escrita para isso. Examinai, medita nela de dia e de noite. Aí ela é fonte de vida para você. Caso contrário, você vai perder tempo. Então, o primeiro passo aí, a primeira orientação para você alcançar, achar a fonte de vida é: ouça o ensino sábio. Palavra. Caminhando mais um pouquinho, o segundo passo aqui, que é fonte de vida, é saber usar a língua. Saber falar com sabedoria é fonte de vida. Veja aí Provérbios 10, 11. Provérbios capítulo 10, 11. Aqui o termo traduzido por manancial é sinônimo de fonte, tá bom? Então, a boca do justo é o quê? Manancial, é a fonte de vida. Mas na boca dos perversos mora o quê? A violência, que é sinônimo de morte. Então, aonde que está a fonte da vida? Naquilo que você ouve, mas também é fonte de vida aquilo que você fala. Vida e morte estão na tua boca. E a gente, mesmo conhecendo as Escrituras, irmão, a gente escorrega nisso aqui, né? Não é à toa que Tiago vai dizer que aquele que domina a sua língua é perfeito varão. E, sendo sincero com vocês, olha, varão tem um punhado, mas perfeito. Porque o dominar da língua é um negócio complicado. O próprio Tiago diz, olha, é fogo, mas é fonte de vida. Quando você consegue dominá-la, obviamente que isso vai trazer fonte de vida, vai trazer benefício. Então, segundo Provérbios, a fonte da vida está no que se fala e como se utiliza a sua boca, como se utiliza a sua fala, as suas palavras. Lá em Provérbios 4, que é o nosso texto básico, veja aí o que ele chama a sua atenção no verso 24. Desvia de ti a falsidade da onde? Da boca. E afasta de ti a perversidade do quê? Dos lábios. A fonte da vida está no fato de você tirar a falsidade da sua boca e a perversidade dos teus lábios. Ou seja, falar com prudência, falar com sabedoria. Isso é fonte de vida. Por isso que a boca do justo é fonte de vida. É manancial de vida. Mas a boca dos perversos é violência. Porque só tem falsidade e perversidade. Irmãos, como a gente cria confusão com aquilo que a gente fala. Isso acontece constantemente. É uma luta que a gente tem todo dia. Seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho, seja na relação fraternal, de amigos, seja na igreja. Às vezes você não tem nem a intenção, mas você fala um negocinho, pronto. Fecha o tempo. Na mesma hora. Como se você usa bem e fala corretamente, abre portas, não é assim?
Então a Bíblia me ensina que é uma das áreas que eu tenho que lutar para ser sábio. Porque a fonte da vida está naquilo que eu falo. Veja ainda Provérbios 13, verso 3. Esse texto aqui é importante, ele vai dizer assim: o que guarda o quê? Guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Saber o que falar, com quem falar, quando falar, onde falar. É fácil? Não, não é, mas é o padrão de sabedoria. Às vezes você tem direito de falar, mas você usa a hora errada de falar, o lugar errado de falar. Não é assim que acontece? Pelo menos comigo, né? Tem também, mas às vezes, até o padrão mimizento, Júlio, você tem que levar em consideração. Porque você já conhece, já fala, não adianta, se eu falar isso vai ser mimizento, então é melhor não falar. Ou falar de um outro jeito. E às vezes você fala com todo cuidado. Às vezes você maquinou, você orou, você não é assim, eu vou falar desse jeito, não tem problema. Mas mesmo assim, o outro decodifica errado e dá um problema. Agora, o verso aqui em questão, o 13:3, né? Nós estamos. Ele fala de uma postura que é saber preservar a si mesmo com a sua boca. Tem gente que conta tudo para todo mundo. Cuidado, isso não é sábio. Briguei com o marido e vou contar para a vizinha. Dali a pouco a vizinha lá, falando, bom dia, vizinho. Você está entregando ouro. Você vai arruinar. Você abriu a boca demais. Tem coisa que você não deve falar. Você sabe. Porque o texto diz, né? Aquele que abre os lábios, a si mesmo se arruína. Tem coisa que você só vai falar para Deus. Isso é sabedoria. Porque senão você pode trazer ruína para si. Veja ainda capítulo 15, verso 4. Eu vou falar um pouco mais disso aqui do verso 3, aqui no último ponto. Mas vamos lá, 15, 4. A língua serena é fonte de vida, é árvore de vida, é o que produz vida. Mas a língua perversa esmiuça, quebranta o espírito. A questão do equilíbrio, né? No falar. E é difícil, irmãos, porque cada pessoa decodifica de um jeito, cada pessoa tem uma maneira, e aí no convívio que você vai saber dosar. Porque tem pessoa que você pode falar que ela aguenta, tem outra que você falar na mesma intensidade, você destrói ela. Você quebranta. A pessoa acaba com ela. Agora, isso é um negócio difícil. Mas a busca da sabedoria tem que te conduzir a essa postura. De saber falar com prudência. De apresentar aquilo na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa e tudo mais. Ainda nesse ponto, Provérbios 18, tentando focar mais aqui no livro de Provérbios, né? Você poderia, depois você tem condição de pegar aqui os versos com as referências cruzadas, irmãos, e aí você amplia o estudo, tá? Chega em casa, você dá aquela
ampliado, porque os textos eles vão te apontando para outras partes das Escrituras, justamente que o nosso foco aqui é Provérbios, por isso que eu estou só enfatizando o que Provérbios diz. Mas vamos lá, Provérbios 18, 21, texto clássico, né, sobre a língua, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É fonte de vida, irmãos, saber falar. Não só ouvir, mas também falar. A boca do justo é manancial de vida. Agora, é óbvio que até mesmo na exortação. Porque quando nós pensamos na pessoa que sintetiza o justo, que é o próprio Senhor Jesus, até quando ele duramente fala, é fonte de vida. Então, não exclui a dureza, não exclui a repreensão, mas é falar com sabedoria, falar com prudência. Você pega vários momentos no ministério terreno de Jesus, que se você for falar o que ele falou, vai te trazer problema hoje. Você chega para qualquer religioso e chama o cara de hipócrita, sepulcaiado, raça de víbora, guia de cego, ou usando, mas você chama o cara de filho de Bilial, meu Deus, é processo, é processo. Então hoje nem o que Cristo falou você pode usar, né? Cristo olha para aqueles que o seguiam, traz uma palavra dura, que é fonte de vida, é o justo falando, é sabedoria e prudência, mas tem hora que você tem que, obviamente, falar da maneira que o próprio Cristo fez. Então, veja, isso não isenta a exortação, a dureza, a repreensão. Estou dizendo que você não tem que usar isso, mas você tem que fazer isso com sabedoria, com prudência. Teve momentos que Cristo fica quieto. O povo está doido para jogar pedra nele, arrebentar, não sei o quê. Ele se cala e sai no meio da multidão, quietinho. Não falou nada. Podia ter falado um bicho, mas saiu quietinho. Não falou nada. Mas teve outros momentos que ele usa a postura de dureza, de repreensão, até de confrontação dura. Contexto. Ele é o justo. Fez isso. Então, quando eu digo aqui que saber a fonte de vida está no falar, não significa que você tem que excluir da sua vida a ideia da exortação, da confrontação, da dureza, seja lá o que for. Tem momentos e momentos. Agora, você tem que ter prudência e sabedoria para fazer na hora certa. Porque senão gera mais confusão do que solução. Tudo bem? Terceira orientação aí para alcançar a fonte da vida. Então nós vimos que é sabedoria no ouvir, sabedoria no falar. Terceiro, sabedoria no andar. Um modo de agir. No andar do modo justo. Capítulo 11 de Provérbios, verso 30, serve aqui de exemplo. 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida. O fruto aqui é o que você produz, é o resultado da sua vida. O fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Então, olhando de um modo geral para o livro de Provérbios, a fonte da vida está também em como você se anda, no resultado da sua vida, no fruto da sua vida. Ou seja, naquilo que você faz, naquilo que você produz. Isso gera fonte de vida para as pessoas. Olhando lá para o capítulo 4, que é o nosso base, volte para lá. Você tem no verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Ou seja, você vai andar então na sabedoria e na retidão. Em andando por elas, ou seja, andando no caminho da sabedoria e no caminho da retidão,
não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda de quem? Dos perversos. E nem sigas pelo caminho dos... Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Ou seja, as suas obras não vão estar nas veredas dos perversos, mas vai estar na vereda da retidão. Não vai estar no caminho dos ímpios, mas vai estar no caminho da sabedoria. Isso vai ser fonte de vida. Andar direito, andar de modo justo, andar de modo correto, irmãos, é fonte de vida. Tanto para você quanto para aqueles que estão, depende daquilo que você faz, do fruto, do resultado da sua vida. Quantas e quantas famílias sofrem ou são destruídas pela prática de um progenitor, do mantenedor. O cara andou de modo errado, vai preso, perde tudo. E aí, mulher, filho, sobrinho, todo mundo entra na dança. Então, o andar de modo justo é fonte de vida, não só para você, mas para aqueles que estão perto de você. Andar no caminho da sabedoria e no caminho da retidão. Não no passa de largo, não entre nele, evita de tudo quanto é jeito a vereda dos perversos e o caminho dos maus. O verso 18 do mesmo capítulo 4. A vereda, que é sinônimo de caminho, né? A vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O seu exemplo de vida, irmãos, ele marca. E ele é fonte de vida. Você pode achar que ninguém está olhando, mas as pessoas estão observando. Mas por que fulano é assim? Por que a casa dele é diferente? Por que esse cara tem isso e eu não tenho? Por que a família dele é desse jeito e a minha não é? Por que a gente está vivendo a mesma situação e ele tem uma postura diferente da minha? As pessoas estão ali, observando. E o seu exemplo é como esse farol aqui, né? É como essa luz da aurora que vai aumentando até chegar dia. As pessoas vão observar os seus feitos, o seu testemunho, a sua postura. E isso é fonte de vida. Isso produz benefício. Verso 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera o caminho, ou seja, pondera a vereda dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam o quê? Sejam retos. Isso é princípio de sabedoria. Você vai andar no caminho da retidão. Sejam todos os teus caminhos retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, a fonte da vida está em saber como andar e onde andar. Com quem andar. Porque se você entrar no caminho da perversidade, no caminho do mal, vai ter o preço disso. Tem um pedágio. Todo o caminho tem um pedágio. E o caminho do perverso e do mal, o pedágio é alto. Enquanto que o caminho do justo, a vereda, né, o resultado do modo de vida, é um fruto que gera vida, que gera bênção, que dá um bom exemplo, que dá um bom testemunho. Porque é aquele que observa onde ele está andando. Ele pondera a vereda por onde ele vai colocar os pés. E isso vai trazer vida para ele e vida para aqueles que estão perto dele. Caminhando ainda nesse ponto, o capítulo 10 também nos traz mais uma orientação nesse sentido. Verso 16. Repetindo, né, a ideia do capítulo 11. Então aqui a obra, o fruto, o resultado. Né? Então a obra do justo conduz para onde? Conduz à vida. E o rendimento do perverso conduz ao quê? Ao pecado.
Se você andar no caminho do justo, você vai para a vida. Se você andar no caminho do perverso, no caminho mau, na vereda da perversidade, isso vai te conduzir para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Então você quer encontrar a fonte da vida? Preste atenção no que você está ouvindo. Preste atenção no que você está falando. E preste atenção naquilo como você está andando. O que você está fazendo. O jeitão de viver. Ainda o capítulo 11. Vamos ver o verso 19. Tão certo como a justiça conduz para o quê? Conduz para a vida. Assim o que segue o caminho do mal, essa é a ideia, para a sua morte o faz. Andar no caminho da perversidade, no caminho do mal, irmãos, é ir para o buraco. Não é fonte de vida, não conduz para a vida. Agora, o caminho justo, a obra do justo, o jeito de viver justo, de caminhar por veredas da retidão, por caminhos retos, isso vai trazer benefício para a sua vida. Você pode ter certeza disso. Porque não sou eu que estou te falando isso, é a palavra de Deus que está te falando isso. Então, o modo como você tem andado pode ser fonte de vida ou fonte de morte. As suas escolhas, que tipo de caminho que você está trilhando, isso vai te conduzir para a vida ou vai conduzir para o pecado, ou como nós vimos agora no final, para a própria morte. Tem mais aqui outros textos. Capítulo 12 de Provérbios, verso 10 e o 28. Aqui falando do modo de viver de um modo geral, né? Eu pus esse verso aqui para tratar de uma questão particular. Então, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. É um modo de agir. Não é simplesmente o modo de agir com as pessoas, é o modo de agir com a criação. É o modo de agir como gerente da criação que Deus estabeleceu o crente. É o modo como você age quando você joga lixo na rua. Quando você intencionalmente infringe uma lei de trânsito. Quando você se coloca acima do juízo da justiça, por mais que todos nós concordemos peso que é ser brasileiro, né? Mas você resolve caminhar para um caminho, não, eu vou sonegar mesmo. Eu vou fazer tudo errado. Isso vai trazer prejuízo para você, porque como a Bíblia diz, você não está comprando briga com o corrupto que porventura esteja na posição de autoridade. Se toda autoridade é constituída por Deus, o que Romanos vai dizer? Você tem que dar aquilo que é devido. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Tem que dar. Não está concordando? Ora, põe o seu joelho no chão, busca Deus, Senhor, livra-nos desses homens maus. Livra-nos, ó Pai, para que tenhamos vida tranquila, como diz lá Timóteo. Nosso papel. Agora, não é assumir a posição de juiz ou de autojustiça, mas não vou fazer mais. Não é assim. Porque isso vai trazer prejuízo para você. Você está comprando briga com um cara maior. Não é com a autoridade, mas é quem instituiu toda a autoridade. Então, o modo de andar, irmãos, reflete toda e qualquer situação da nossa vida. Não é só a perspectiva da religião, da religiosidade. Ah, sou membro da igreja. Não, mas é os seus detalhes. É a sua vida na inteireza. Deus não salvou só a sua alma. Salvou o todo. A transformação do seu ser não é só na perspectiva espiritual, é o todo. Então, o modo de andar tem que ser um modo justo. Porque isso te conduz à vida. Agora, se você resolver seguir o caminho dos maus, seguir o caminho da perversidade, seguir o caminho da injustiça,
o texto diz que isso te conduz ou para o pecado ou para a morte. Então, cuidado. Verso 28, desse mesmo capítulo 12. Na vereda da justiça está o quê? A vida. Agora, no caminho da sua carreira, não há morte. Ao invés de fazer um provérbio de oposição, ele faz aquele de somatória, né? Aquele que reforça de paralelismo. Então, se você anda no caminho da justiça, a ideia é não há morte. Não há uma morte consequência natural da injustiça. Não é que você não vai morrer, mas é a ideia de que você não vai colher os frutos por andar em injustiça, em pecado e em caminhos do mal. Capítulo 13 ainda, verso 12. (13) e 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore do quê? A vida, é fonte de vida, o desejo. Então, a ideia que ele está apresentando aqui é que dentro da minha perspectiva, isso aqui está muito ligado àquele padrão de eu cumprir a minha palavra. Lembra que nós já estudamos que um dos padrões de moralidade aqui é ficar não dever o salário do diarista, do jornaleiro, que há vários textos bíblicos que dizem que Deus compra a briga, né? Então você fala, a esperança que é adiada, isso adoece, mas se você cumprir a sua palavra, essa é a ideia aqui do verso, né? A esperança que se adia gera morte, faz adoecer o coração, mas a palavra cumprida, o que foi dito cumprido, o que estava sendo esperado e foi cumprido, isso é fonte de vida. Então, dentro do seu andar, cumpra com as suas promessas. Cumpra com aquilo que se espera de você. Se você diz que vai fazer, faça. Agora, se não está no seu poder fazer ou não fazer, então não prometa. Esse é padrão de sabedoria. Não prometa aquilo que não cabe a você decidir se vai conseguir ou não. Uma das palavras que nós ensinamos para as crianças desde pequenininho era a ideia da provavelmente ou possivelmente. Né? E a diferença. Né? Pai, o senhor vai fazer a coisa? Possivelmente. Ou você vai fazer? Provavelmente. Existe uma diferença nas duas palavras, que é até interessante você procurar depois. E aí a gente ensinava para as crianças que existe a possibilidade, é possível que fazer. O provável é porque já não depende só de mim. Tem uma probabilidade envolvida. Amanhã nós vamos na piscina? Provavelmente. Porque se amanhã amanhecer chovendo, não depende de mim ir lá desligar a chuva. Então é probabilidade. Né? Agora, coisas que eu sei que dá. Amanhã o senhor vai ficar com a gente em casa? Possivelmente. Pode ser que eu morra durante a madrugada, mas se eu não morrer, então, mesmo se está chovendo, se está fazendo sol, eu vou ficar em casa com vocês. Então nunca prometa o que você não vai, o que você não pode dar. Porque a esperança adiada adoece. Mas aquilo que é cumprido, a palavra cumprida, é fonte de vida. Isso é modo de agir sábio. Não sei se eu estou me fazendo aqui claro, irmãos. Vocês estão me olhando com uma cara estranha, né? Mas estou conseguindo aqui me expressar? Eu acho que sim, né? Então, isso é modo de agir justo. Não prometa o que você não pode cumprir. Principalmente para filho, hein? Para mulher, meu Deus do céu. É sabedoria de vida. Vamos lá, quarto ponto. Além de ouvir, falar e um modo de andar como fonte de vida, que a ordem não é a ordem de prioridade, tá? Eu fui colocando conforme foi aparecendo o texto.
Mas a ideia é que o temor do Senhor é fonte de vida. Talvez seja o primeiro ponto aí, mas é isso. Abra lá, Provérbios 14, 27. Você que já estava aberto aí no 13, né? Está pertinho. Então diz aí, ó. O temor do Senhor é o quê? É fonte de vida, para evitar os laços da morte. Então, temer a Deus é um das orientações de diretrizes bíblicas que aponta, que te gera vida, que é fonte de vida, que produz vida. Então, segundo Provérbios, a fonte de vida está também naquilo que você valoriza, naquilo que você crê, na maneira que você se relaciona com o divino, o eterno. Se você despreza Deus, isso é fonte de morte. Não só nessa vida, mas na vindoura. Não só na presente, mas na que vem também. Então, temer a Deus, e esse temor a Deus, não é ter medo de Deus. É o temor no sentido de relacionamento íntimo com Deus, sabendo quem Ele de fato é. E isso é fonte de vida. Provérbios 6, vamos dar uma olhada lá, Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o quê? Caminho de vida, fonte de vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é a lâmpada, né? Que a instrução de Deus é a luz. Hebreus mesmo vai dizer para nós não desprezarmos quando Deus nos disciplina, porque Ele faz isso porque Ele nos ama, é para gerar vida. Então, no temor ao Senhor está a fonte da vida. Capítulo 8, 35. Se você observar aqui o ouvir da sabedoria, né, o verso 34 diz assim, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha o quê? A vida, e alcança a favor do Senhor. Aqui é a sabedoria, mas nós sabemos que o princípio dela é o quê? O temor do Senhor. Então, se eu temo o Senhor, eu acho sabedoria. Se eu acho a sabedoria, eu vou alcançar o favor do próprio Deus. Capítulo 10, verso 27. O temor do Senhor faz o quê? Prolonga os dias da vida. Mas os anos dos perversos serão abreviados. Então, o temor do Senhor é fonte de vida. Viver debaixo do temor, de obediência, da comunhão com Deus, isso é fonte de vida. Capítulo 14, o 27 que nós lemos, né? Que é o que eu pus aí em destaque. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Capítulo 19, 19 e 23. Mais uma vez ele diz, o temor do Senhor conduz ao quê? Conduz à vida. Aquele que tem o temor, ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Ou seja, o temor do Senhor é fonte de vida. 21. O que segue a justiça e a bondade, ou seja, padrão de temor do Senhor, achará o quê? A vida, a justiça e a honra. Ou seja, se você anda com Deus, meu amigo, você vai desfrutar dos benefícios que Ele tem para te dar. Capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e o que mais? E vida. Se humilhar na presença do Senhor, o andar em humildade com Deus e em temor, vai gerar provisão, honra e longevidade.
que é o que nós vimos lá no capítulo 3, quando vimos dos benefícios da sabedoria. Então, o temor do Senhor é fonte de vida. Aquele que tem um relacionamento com Deus tem uma vida melhor, irmãos, do que aquele que não tem. Você pode ter certeza disso. É só, no meu caso, né, que eu me converti na minha adolescência, é só olhar para o Everton antes de Cristo e o Everton depois de Cristo. O que de fato é vida? É estar com o Senhor. Isso gera vida, isso traz benefício. E o capítulo 28, o verso de número 26, vai dizer: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será o quê? Salvo. Anda em sabedoria é aquele que teme ao Senhor. Provérbios inteiro já está te falando isso. Então, confiar em si mesmo ou confiar no Senhor? Confiar em si mesmo? Problema. Mas o que anda em sabedoria, ou seja, aquele que confia no Senhor, aquele que obedece ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que desfruta da companhia do Senhor, esse será salvo. Fazendo essa conexão aqui desse último verso, né? Confiar no próprio coração, confiar no Senhor, aí nós chegamos no último ponto aqui da nossa aula. Aonde mais que eu acho a fonte da vida? No guardar do meu coração. Naquilo que eu ouço, naquilo que eu falo, no modo como eu vivo, como eu ando, naquilo que eu creio, na minha relação com Deus, mas também o modo como eu guardo o meu coração. Nós vimos num dos textos que eu te falei, tem coisa que você não tem que abrir para os outros, né? Lembra que eu falei isso para você? Tem coisa que você vai ter que guardar no seu coração. Primeiro, você tem que reconhecer que seu coração é mau. Segundo, você vai entender que você tem que encher o seu coração das coisas de Deus. E em terceiro, você tem que proteger o seu coração. E se você falar para todo mundo o que está acontecendo contigo, isso não é sabedoria. E vai trazer problema. Tenha na cabeça esses 3 pontos aqui. Então vamos lá. Provérbios 4, verso 23. Volte lá para Provérbios 4, que é o nosso texto base. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, como que eu acho a fonte? Guardando o coração. A vida abundante, prometida, vai estar no eu saber ouvir a sabedoria, eu falar prudentemente, eu andar do modo justo, ter uma comunhão com Deus e em saber guardar o meu coração. Esse guardar o meu coração é apontando para esses 3 pontos. É no sentido de saber que eu não posso confiar nele, então vou me guardar dele. É saber que eu preciso enchê-lo das coisas de Deus. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E é no sentido de proteger o meu coração, no sentido do meu íntimo. Eu não posso abrir isso para qualquer um. E o que é pior, tem crente que às vezes não abre isso com outros crentes ou com outros sábios, né? Abre isso com ímpio. Aí é pior, aí é atestado de burrice assinado e registrado em cartório. Porque você está dando munição para aquele que vai te perseguir. Então guarda. Cuidado. Então vamos lá. Segundo Provérbios, a fonte da vida está em saber guardar o coração. Em que sentido? Vamos ver aí. Então, fortalecendo esses 3 pontos que eu já te coloquei aqui. Capítulo 4, verso 4 diz: retenha o teu coração as minhas palavras, guardas os meus mandamentos e vive. Então você tem reter o coração, é você saber segurar o impulso do seu coração. Não dá ouvidos para ele. Retém. E guarda os mandamentos nesse coração. Então aqui você tem os 2 pontos iniciais lá. De saber segurar a impulsão do seu coração e guardar ele, encher ele da
palavra de Deus. Tudo bem? O verso 13. Retém a instrução e não alargues. Guarda. Ou seja, no sentido, coloque no seu íntimo. Não repete a ideia do coração, mas a ideia do íntimo. Retém a instrução, não alargue, guarda. Porque ela é a tua vida. Verso 21. Não as deixe, ou seja, as palavras de sabedoria, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda na onde? No mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Você tem que preencher o seu coração das palavras de sabedoria, irmãos. Porque como Jesus depois vai dizer, né, a boca fala do que está cheio, o coração. Se o coração está cheio só daquilo que é natural dele, só vai sair porcaria. Agora, se eu encho o meu coração das coisas de Deus, se o meu íntimo está preenchido com as coisas de Deus, então, obviamente, que isso vai mudar até o meu falar. O falar prudente, aquela coisa toda que nós já estudamos aqui. Capítulo 10. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Esse guardar o ensino é colocar no íntimo, tá? Que aponta aí para essa ideia do coração. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Então o caminho para a vida é saber guardar. O que você aprende de Deus, guarda. Capítulo 22. 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Você vai ter que ensinar o seu coração ao conhecimento de Deus. Ele não vem de fábrica com isso. E pelo contrário, ele vem de fábrica cheio de maldade, de engano. Você vai ter que ensinar, vai ter que aplicar nele o conhecimento e a sabedoria. Né? Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Veja que essa relação de boca e coração, o próprio Senhor Jesus já disse, como citei. Então, daquilo que eu aplico no coração é o que vai provavelmente sair da minha boca. Se eu não aplico nada no coração, deixo ele natural, ele vai falar besteira, porque é próprio do nosso coração ser enganoso, né? Ser inclinado para o mal. Então, olhando aqui para o livro de Provérbios, nós chegamos nesses 5 pontos que são essenciais para você encontrar a fonte da vida. Você ouve, como você fala, como você anda, naquilo que você crê e como você crê, e no que você preenche o seu íntimo, preenche o seu coração. Agora, para aprofundar um pouquinho mais nesse ponto aí, eu saí um pouquinho aqui do livro de Provérbios, porque eu acho que é essencial, e eu quero convidar você rapidamente comigo a observarmos aí alguns textos. Primeiramente no livro dos Salmos. Salmo 66. Salmo 66, verso 18. Eu vou ler o 17 para você fazer a conexão. Diz assim, aqui ele está falando de buscar o Senhor. Então diz, a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Lembra que nós falamos aqui na reunião de oração? Quem estava na reunião de oração vai lembrar. O texto lá de Jeremias 17, que fala que o nosso coração é enganoso, diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele sabe a intenção dos nossos pensamentos. Então, eu posso até, com os meus lábios, com a minha língua, exaltar. Mas se no meu coração tiver vaidade, Deus não vai me ouvir. Então, eu tenho que cuidar do meu coração. Porque eu posso chegar aqui, irmãos, e abrir a minha boca, exaltando, engrandecendo ao Senhor, usando palavras que, inclusive, vão te emocionar. Mas Deus olha para o meu coração. Se tiver vaidade no meu coração,
já era. Por isso que eu tenho que... A fonte da vida está em guardar o coração. No sentido de eu retê-lo, para que ele não coloque para fora aquilo que é natural dele. Porque senão isso impede a ação de Deus na minha vida. Então você pode estar com bonitão aqui, não sei o quê. Mas se o seu coração não estiver verdadeiramente sendo derramado diante do Senhor, Ele conhece as intenções. Por mais bonito que seja a sua oração, se ela não for, as suas palavras não forem condizentes com aquilo que está no seu coração, não vale nada. Tudo bem? Outro texto aí, capítulo 51, texto conhecido, né? Verso 10, Salmo 51, 10. Pedido de Davi diante da situação pós-pecado, ele diz: cria em mim, ó Deus. O que ele pediu para criar? Um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Guardar o coração é saber que ele, naturalmente, ele é mau. E eu preciso da ação de Deus para mudá-lo. É Deus que transforma o meu coração. É Deus que muda. Capítulo 40, ou Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu. Dentro do meu coração está o quê? A lei. Para eu andar com Deus em temor, eu preciso encher o meu coração da lei. E é isso que o Salmo 119 vai dizer, né? Então abra lá, Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11 diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então guardar o coração, irmãos, é eu abafar a tendência natural dele, preenchê-lo das verdades de Deus, sabendo que é Deus quem o transforma, e ao mesmo tempo me preservar, proteger de mim mesmo e dos outros, tá? Ainda no Salmo 119, o verso 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja o quê? Envergonhado. Ou seja, guardar o coração é você domesticá-lo às verdades de Deus. Porque o nosso coração é rebelde. É selvagem. Coração selvagem. Enganoso. Como disse Jesus, é dele que procede todos os maus desígnios. Eu preciso domesticar esse negócio. Para domesticar o meu coração é Bíblia. É palavra, é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia, cantar a Bíblia, louvar a Bíblia. É Bíblia. Porque quando a palavra de Deus está no meu coração, eu mesmo me confronto. Para não ser envergonhado. Eu mesmo sei. E eu mesmo já brigo comigo mesmo. Porque eu tenho que domesticar esse coração. Outros textos, né, vão apontar para essas verdades. Mateus 12, que diz que o coração fala que está cheio. Mateus 15, também segue o sentido. Marcos 7, Lucas 6, Jeremias 17, 9, que diz que o meu coração é enganoso. E Ezequiel 36, que diz que Deus é quem pode mudar o meu coração. Vamos ver esse último texto aqui, pelo menos? Então, Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 25 a 28. Ele diz... É um texto que fala sobre a igreja, né, todas as nações. É um texto básico que aponta para o método de batismo de aspersão, como símbolo dessa nova aliança com Deus, do derramar do Espírito. Né? E ele diz assim, verso 24, vai. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Ou seja, os gentios farão parte de um só povo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A ideia do modo de aspersão aqui.
que você vai ver que é relacionado com o símbolo da descida do Espírito Santo, né? Verso 26 diz, dar-vos-ei o quê? Coração novo. E porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração selvagem, e vos darei um coração de carne, que é suscetível ao toque de Deus. Porei dentro de vós o meu espírito. Veja que essa aspersão com água simboliza isso. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa expressão de que nós agora somos povo de Deus, o Novo Testamento referenda isso em várias das cartas gerais, mostrando então que agora recebemos o Espírito Santo, uma vez que estamos em Cristo, recebemos esse novo coração e podemos servir ao Senhor. Então, guardar o coração no contexto de hoje, primeiro é saber que ele é enganoso. Então eu vou ter que abafar esse coração selvagem. É saber que Deus pode mudá-lo. Então eu vou encher das coisas de Deus. Eu vou buscar isso em Deus. Senhor, muda meu coração, transforma. E o último ponto que eu pus é guardá-lo no sentido de proteger a si mesmo. Tem hora que você vai ter, principalmente em relação a isso. No momento que você se converte, você não virou santo. Você não virou anjo. Não nasceu asa. Você ainda vai continuar lutando contra os pecados. Saber guardar o coração, inclusive, é saber como lidar com essa luta. Se você não preserva isso, meu amigo, escândalos acontecem. Tem escândalo que acontece que não precisava acontecer. Que é coisa velada que todos nós estamos lutando aí, que o Senhor sabe. Vou te dar um exemplo de um escândalo recente que podia ter sido evitado. Não falei nada disso até agora, mas só para você ter uma ideia. Paulo Júnior. Fizeram um alvoroço, gerou mau testemunho, criou uma confusão dentro da igreja e fora da igreja. Não precisava nada disso. Era um problema que já tinha sido resolvido, já tinha sido tratado, perdoado. Aí ele não guardou o coração dele, tanto é que não foi nem a igreja. Ele que chegou, não, gente, eu fui assim, guarde o coração, meu amigo. Tá doente, pega lá a sua licença lá e vai tratar então do que você tem que tratar. Mas guarde o coração, não precisa se expor para ninguém. Tá doente? Tem um lado? Tá com licença? Tá bom, pronto, acabou. Ah, a confusão que aconteceu, já pediu perdão pro cara, o cara te perdoou, você perdoou, resolveu? Vida que segue, pronto, acabou. Guarda o coração. Aí não, o cara chega lá, vai, Por quê? Para mostrar que é o santo da galocha que Não, meu amigo. Trouxe mais confusão do que solução, porque não guardou o coração. A Bíblia já dizia isso. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. É lógico, isso não é ocultar pecado, hein? Deixa eu aproveitar para falar aqui, senão vai falar aí, o pastor Jeff falou para ocultar pecado. Não é ocultar pecado. É não gerar confusão na onde não precisa, irmãos. A Bíblia diz que eu não posso ocultar o pecado. Enquanto eu ocultei, isso trouxe prejuízo para mim. Lembra disso? Enquanto calei os meus pecados e tal. Não é questão de pecado. Mas é questão de sabedoria, de lidar. Tem situações, e não é pecado, porque já estava tratado, é uma situação de doença, que se você não tem sabedoria em guardar o seu coração, você vai gerar uma confusão que não precisava. Guardar o coração como fonte de vida também é saber se posicionar e saber o que você pode abrir e o que você não pode abrir. Porque senão, veja, mais uma vez eu vou dizer, não é ocultar
pecado. É questão do dia a dia, da sabedoria de saber o que você pode e o que você não pode. Sabe aquela situação, às vezes você está lá no seu trabalho, e aí vem alguém falando mal do seu chefe? Você tem lá o seu pensamento em relação ao seu chefe. Mas guardar o coração é você aprender a ficar quieto. Vai adiantar alguma coisa você falar o que você acha do seu chefe? Ele vai continuar sendo seu chefe, não vai? E se você não tiver sabedoria em guardar o que está no seu coração em relação ao seu chefe, por mais que você tenha razão, vai criar problema para quem? Você mesmo. Então chega e fala, não fala isso não, pai, fica não. Mas você também não, o que eu acho não compete você saber. Pronto, guardou o coração. E evitou problema. É nesse sentido que eu estou falando. Tudo bem? Para nosso encerramento, irmãos, me permita aqui um exemplo trágico de alguém que não soube guardar o coração biblicamente falando. Essa história vai estar registrada lá em Juízes, do capítulo 14 ao 16, que é a história de Sansão. Né? Então, a história de Sansão serve de modelo. Apesar de sabermos, inclusive pelo texto, que tudo estava debaixo do plano soberano de Deus para prevalecer contra os inimigos, mas Sansão experimentou traição, destruição e morte, porque deu ouvido ao seu coração e não aos seus pais. Seu pai falou, não casa, essa moça vai acabar com você. O que Sansão fez? Casou. É lógico que o texto deixa claro que Sansão casou porque já estava nos planos de Deus a desobediência dele, porque ia trazer morte para os inimigos. Tudo bem, Deus é soberano até na desobediência dos seus. Mas Sansão quebrou um preceito, uma orientação bíblica. A Bíblia diz, ouvi o ensino do teu pai, a instrução da tua mãe. O que Sansão fez? Não ouviu. Então, pode. Primeira coisa. Depois, ele revela os segredos do coração dele para Dalila. Isso vai estar lá em Juízes 16, de 15 a 17. Tá? O texto está aqui propriamente por causa do nosso tempo. Então, ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, mulher quando sabe, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. E descobriu-lhe todo o seu. Essa foi a destruição de Sansão. Abriu o coração dele para Dalila. Não guardou o coração dele. Desobedeceu o pai. Já deu um tiro no pé. Aí agora vai e descobriu-lhe todo o seu coração, diz o texto. E disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. O fim da história, você conhece muito bem. O que aconteceu com esse menino? Morreu. E o texto diz que um dos motivos, não só desobediência, mas um dos motivos que causou todo o mal é que ele descobriu-lhe todo o seu coração. Ele abriu o coração para Dalila. Guardar o coração, como eu disse, é você domesticá-lo, né? Usei esse termo aqui, né? Retê-lo. É enchê-lo das coisas de Deus. Mas guardar o coração também significa saber o que você pode abrir e o que você não pode abrir. E com quem você vai abrir. Vou te dar um exemplo. Você me perguntou até para a esposa. Vou te dar um exemplo. Tem momentos para manutenção da família e da casa que o marido não pode contar tudo para a esposa.
Se ele contar que ele está passando por um sufoco financeiro, ou que ele está estressado no trabalho, ou que ele está sendo ameaçado com a possibilidade de ser mandado embora, você acha que isso vai trazer paz ou vai trazer confusão? E dependendo da casa, vai trazer muito mais do que confusão. Dependendo da mulher ainda no outro dia já vai lá falar com o chefe. Eu fiquei sabendo que você está querendo mandar embora meu marido. Ah, pronto, já resolveu o problema. As mulheres não entendem isso, muitas vezes. Mas o homem, se descobrir-lhe todo o coração, a mulher não aguenta. O peso da liderança, de proteção, de promoção, de bem-estar e de provisão, nem a mãe solteira sabe o que significa isso. Nem a mulher que vive sozinha, a solo. Não, é outro peso. É outra ideia. E aí vai ter muitas situações que o marido, o que ele vai fazer? A mulher fala, o que está acontecendo? Fala para mim o que está acontecendo. Não, está tudo bem. Não está tudo bem. Não, só ora por mim. Pronto. Porque se, dependendo do contexto, se você descobrir-lhe todo o seu coração, você mata ela antes da hora. Porque tem mulher que morre antes da hora. Você vai preservar. A proteção que Deus exige do homem para a esposa é, inclusive, preservá-la de situações que ela não vai poder fazer nada para mudar. Se ela ainda está dentro do contexto que ela pode fazer alguma coisa para mudar, tudo bem, ó, senta aqui, ó, nós precisamos, esse mês está apertado, eu preciso que você diminua os gastos de casa. Ótimo. Abre o coração e mostra que a conta, que a carteira está vazia. Beleza. Mas se é uma situação que não tem como ela ajudar, aí você vai pôr um peso na cabeça dela a mais para quê? Guarda teu coração. É fonte de vida. É sabedoria, irmãos. É princípio bíblico. Tá. Esse é o seu papel de auxiliadora. A Bíblia não te proíbe isso. E pelo contrário, te incentiva. Você pega a mulher lá de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher é uma empreendedora, ela comprava, ela tinha uma empresa de roupa, tinha uma equipe de venda, e com o dinheiro dela ela comprava ainda propriedades. Tinha empregado para tudo quanto é jeito, tarará. Então, o fato da esposa administrar a casa é um dos as como auxiliadora que Deus colocou. Não tem problema nenhum. E essa questão, às vezes, da administração doméstica, as mulheres fazem até melhor que muitos homens. Porque tem homem que não foi ensinado para isso. Tem homem que não foi ensinado para isso. Tanto é que tem homem que prospera quando ele pega o salário dele e fala assim, tá na sua mão, ele faz o que tem que fazer. Porque se ficar na mão dele, ele vai comprar de molinete, vara de carbono, vai trocar o pneu da caminhonete, essas coisas. Então, a administração da casa não tem problema nenhum uma mulher fazer. Você tem base bíblica para isso. Só que é a questão emocional do negócio. Essa questão do coração que eu estou falando é que tem coisas que no mundo masculino tem um peso diferente. E que não adianta você jogar esse peso para a esposa. Você vai trazer mais confusão, você vai trazer mais destruição, você vai trazer mais pesar para casa. Ao invés de você tê-la para te apoiar, para ser o seu amparo, ela vai estar destruída, ela caiu. Aí você não tem ninguém para te socorrer. Então, é essa a ideia de saber guardar também o coração. Tudo bem, irmãos?
Caminhando para o final. Então, sendo assim, nós podemos dizer que há um grande perigo em seguir o coração que está longe de Deus. E este perigo é uma realidade para todo aquele que, influenciado inclusive pela ciência moderna, psicologia e tudo mais, do vem ser feliz mesmo estando errado. Porque hoje o que o mundo diz é o seguinte: siga o seu coração. Eu, quando dou estudo aqui, tem aquele filme lá, o homem que era robô lá, do Robin Williams, o homem bicentenário. Tem uma cena lá que eles falam assim: siga o teu coração, mesmo se ele estiver errado. Olha que coisa linda. Que coisa linda, foi pro inferno, é verdade, mas é uma coisa linda. Porque siga o seu coração. E as pessoas aprenderam esse negócio de seguir o seu coração, porque a psicologia moderna ensina isso. Siga o seu coração, você tem que dar vazão às suas pulsões. E aí é por isso que está vendo aí as pessoas dar vazão aos seus pecados e às suas concupiscências, como se fosse um negócio sério. E o problema é que não está abrindo só o coração, está abrindo outras coisas, e aí vira essa porcaria que nós estamos aí. Então, cuidado. O padrão bíblico não é esse padrão do mundo. O padrão bíblico é: não ouça o seu coração. Abafe-o. Preencha da palavra. Guarda a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Mas tenha sabedoria no lidar com o seu coração com as pessoas. Presbítero Márcio. A geração Z é essa. Siga o seu coração. Não tem responsabilidade com nada, por aí vai. Então veja, a segurança e a felicidade não estão na emoção de um coração empolgado, irmãos, mas na tranquilidade e no sossego de um coração depositado nas mãos de Deus. Aprender a domesticar o nosso coração é um dos passos para alcançarmos a fonte da vida. Porque quando nós não confiamos, não descansamos, não depositamos esse coração e não domesticamos esse coração, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado e a gente para de confiar no Senhor e ter a esperança em Deus, como Jeremias 17 vai dizer. Então, cuidado. Guardar o coração é saber se aplicar isso, preservando ele e o enchendo de Deus. Concluindo, o que ouvir, o que falar, como andar, no que se crer e o que guardar determinará o encontro da fonte da vida ou não. Independente da situação, do contexto, da oportunidade, da realidade, independente do meio, do temperamento, da personalidade, pois isso definirá o seu caráter e a sua cosmovisão. É focar naquilo que gera a fonte de vida. Ouça, portanto, o que é sábio, fale o que é prudente, ande de modo justo, acredite e tema ao Senhor. Me faltou colocar, e guarde o seu coração. Porque certamente, como diz Provérbios, isso evitará laços de morte. O que você tem ouvido? E de quem você tem ouvido? Qual tem sido o seu falar? Palavras de vida ou de morte? Como você tem andado? No que você tem crido? Lembre-se, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que Deus assim nos abençoe e que a sabedoria do Senhor esteja em nós para que no nosso dia a dia, né, irmãos, nós possamos lutar e buscar esses preceitos, essas orientações e diretrizes para termos fonte de vida na nossa existência. É fácil? Não, mas o princípio está aqui. O fato de conhecer e de colocar isso como alvo a ser perseguido já ajuda, né? Porque já me evita muitas situações que complicam. Tá bom?